Olá, meus amados irmãos, que alegria estarmos aqui reunidos novamente. Eu saúdo a todos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Reúna agora a sua família, os parentes da sua casa, para que juntos possamos tratar da palavra de Deus nessa devocional. E eu gostaria então de compartilhar com os irmãos a carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículos 14 ao 17. Tá legal? Diz assim a palavra: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos Abba Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, e se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Meus irmãos, essa passagem bíblica, esse momento da carta de Paulo aos Romanos, ela é riquíssima de conteúdo para nós. Mas o que chama a nossa atenção é no versículo 15, quando ele usa o termo o espírito de adoção, que deu origem a uma doutrina paulina, a doutrina da adoção, que consta no capítulo 12 da Confissão de Fé de Westminster, exatamente pela sua importância, exatamente por demonstrar o amor incondicional de Deus para com aqueles que reconhecem Jesus, o seu Filho amado, como Salvador, e tornam-se então filhos de Deus. É isso que justifica podermos chamar Deus de Pai, e sermos então reconhecidos como filhos. Paulo usa esse termo aqui em alguns momentos do Novo Testamento, exatamente porque ele estava familiarizado com este processo de adoção na Roma Antiga, em que uma das formas de adoção consistia em aquele que desejava adotar um jovem ou uma criança, colocava-se diante da justiça com aquele jovem ou aquela criança e na outra mão o valor para que se pudesse concretizar esta adoção. O que simbolizava isso? Era-se pago um valor, dava então àquele homem o direito sobre aquela criança. Ele se tornava então o pai e a nova família daquela criança. E aquela criança então tinha sua vida mudada. Era dado a ela um direito que ela não tinha, o direito a uma nova família, uma nova esperança. Ele era resgatado muitas vezes de um estado de escravidão ou de um estado de inferioridade social. E passava então a ter uma nova vida, uma nova esperança, uma nova perspectiva. Passava então a ser amado por uma família e fazer parte de uma família. E com isso herdar todos os direitos do seu pai, como se fosse um filho legítimo, um filho natural. Paulo via nesse processo de adoção algo que apontava para o amor incondicional de Deus, em que verdadeiramente a palavra de Deus nos assegura isso. Paulo nos assegura que nós, ao reconhecermos Jesus como nosso Salvador e vivermos por meio do Espírito Santo de Deus, somos reconhecidos como filhos. Deus nos adota como filhos. Olha o que diz no versículo 14: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Ou seja, se você verdadeiramente é filho de Deus, você vai viver pelo Espírito, de forma a agradar o Pai, de forma a agradar aquele que lhe adotou, de forma a agradar aquele que lhe deu vida nova, uma nova esperança, uma nova perspectiva. E aí ele usa então este termo no versículo 15, porque não recebeste o espírito de escravidão. Éramos anteriormente escravos do pecado, e este pecado nos levaria à morte eterna, ao inferno. De fato, amados, a palavra de Deus, a Bíblia não mente quanto a isso. Mas aqueles que são chamados filhos de Deus, para viverdes outra vez atemorizados, mas nós recebemos então o espírito de adoção, baseados no qual clamamos Abba Pai. Temos então a liberdade de reconhecer o nosso Deus como nosso Pai, nosso Paizinho, aquele que nos ama e aquele que nós devemos glorificar, devemos reconhecer com glória, com honra, por ter nos dado uma nova vida. Não é? E olha o que diz o 17. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. O que Paulo via naquele preço pago
para que alguém fosse adotado, Paulo via em Jesus Cristo. Jesus Cristo pagou o preço por mim e por você. A palavra de Deus nos assegura isso. E eu quero dizer para você, irmão, que se você reconhece Jesus como seu Salvador, você foi adotado por Deus. Você é filho de Deus, filho legítimo de Deus. E a palavra assegura que nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Quer dizer, meu irmão, que nós herdaremos um dia a glória celestial, que nós estaremos na presença de Deus na vida eterna. E isso sim é algo que nos traz esperança, isso sim é algo que traz alegria aos nossos corações. Então, se por algum momento da sua vida você esqueceu disso, se em algum momento da minha vida eu esqueci disso, vamos recobrar isso em nossos corações. Somos adotados por Deus. A doutrina da adoção é demonstração de amor de Deus por nós, por aqueles que reconhecem Jesus, o nosso Salvador. Esses são chamados verdadeiramente filhos de Deus e nos traz uma nova esperança, uma nova perspectiva de que um dia nós estaremos na glória celestial. Isso deve trazer alegria ao seu coração, irmão. Isso deve trazer esperança ao seu coração, porque tudo que nós estamos passando aqui, tudo que estamos vivendo aqui, seja bom ou ruim, não sei qual o momento da sua vida que você está passando, isso tudo é passageiro e vai passar, porque nós que somos filhos de Deus, adotados pelo amor incondicional do Pai por meio de Jesus Cristo, um dia estaremos na glória celestial, eternamente vivendo o prazer e o gozo da presença de Deus, onde não haverá choro nem ranger de dentes, não haverá tristeza e nem lágrimas, aonde estaremos lá recebendo o galardão por estarmos na presença de Deus aqui na terra. Amados, guarde essa palavra no seu coração e viva por meio dela. Que Deus nos abençoe.